tudo bem? Eu sou a Carolina, mediadora de Química do Polo de Campo Grande, Janete Manarino, e hoje eu vim conversar com vocês sobre os problemas estequiométricos, casos simples e impurezas. Bem, aqui no canal a gente já conversou um pouquinho sobre os compostos, sobre as reações químicas, não foi? Então, um lugar onde a gente costuma experimentar as reações químicas é o laboratório. Lá no laboratório, duas questões muito comuns aparecem. Quais são? Qual a quantidade de produto formado a partir de uma certa quantidade de material de partida, ou seja, reagente? E também, qual a quantidade de material de partida, reagente, necessária para obter certa quantidade de produto? Trocando em miúdos, aqui eu não sei a quantidade de produto, mas eu sei a quantidade de reagente. E aqui eu não sei a quantidade de reagente, mas eu conheço a quantidade de produto. Vamos dar um passinho atrás para a gente relembrar uns detalhes? Vamos! Bem, reagentes são todos aqueles compostos que aparecem antes da seta. Produtos são aqueles que vêm depois da seta, ok? Como exemplo, eu trouxe o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio para dar a amônia. N2 e H2, reagente, NH3, produto, ok? Tá, o que a gente precisa saber para poder estudar um pouquinho os problemas estequiométricos? Bem, a gente precisa conhecer as relações numéricas que a gente viu semana passada no vídeo. Então, massa molar, volume molar, mol, molécula, todas aquelas relações estudadas. E também a gente precisa conhecer as leis ponderais, Lavoisier e Proust. Lavoisier vocês também já viram, é aquela que fala do balanceamento da equação, lembra? Essa equação, por exemplo, ela está balanceada. Como assim? Ela tem coeficientes estequiométricos que são 1, 3 e 2, que garantem que a massa à esquerda da seta seja igualzinha à massa à direita da seta. Lembram disso? Então, agora a gente vai conhecer a lei de Proust. Mas antes, a gente vai definir essa tal estequiometria. O que é a estequiometria? Nada mais é do que o estudo das equações balanceadas para conhecer quantidades ou de produto ou de reagente. Tudo bem? Então vamos lá? Então, pessoal, chegou o momento de a gente relacionar o que a gente falou. Eu já contei para vocês a historinha por trás dessa equação. Essa equação conta pra gente que uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2 para dar 2 moléculas de amônia. Legal. Só que Proust falou que a gente pode variar essa receitinha, né? Receitinha química. E aí a gente pode multiplicar por um número. Por exemplo, eu escolhi a constante de Avogadro para fazer isso. A condição é fazer isso com todo mundo, tá? O que a constante de Avogadro faz? Quando eu multiplico uma molécula, que é o quê? Algo muito pequenininho, pela constante de Avogadro, eu saio do mundo das moléculas e chego no mundo do mol. Vamos fazer isso? Uma molécula vezes a constante de Avogadro, 1 mol de moléculas. 3 moléculas vezes a constante de Avogadro, 3 mols de moléculas. 2 moléculas vezes a constante de Avogadro, 2 mols de moléculas. Pronto, chegamos no mundo do mol. Agora já estamos aptos a falar de massa do mol, que é a massa molar, e volume do mol, que é o volume molar. Legal. Vou fazer isso na linha de baixo. Considerando as massas molares que a gente já sabe calcular de N2, H2 e amônia, as massas molares estão dentro dos parênteses, mas eu preciso considerar também os coeficientes estequiométricos. Esses nunca podem ser esquecidos. Por quê? Aqui eu tenho 1 mol de moléculas, já que eu tenho 3 mols. Então, eu preciso considerar essa quantidade, tá? Então, aqui, ó, uma vez a massa molar do N2 vai me dar 28 gramas. 3 vezes a massa molar do hidrogênio já vai me dar 6 gramas. 2 vezes a massa molar da amônia já vai me dar 34 gramas. Vamos fazer um parênteses sobre a lei de Lavoisier para relembrar? Repara, antes da seta você tem
28 gramas mais 6 gramas, o que vai te dar 34 gramas. Depois da seta, você tem exatos 34 gramas, ok? Lembrando que a lei de Lavoisier fala em massa, tá? Manter a massa à esquerda e à direita da seta igual. Agora, vamos falar de volume molar. O que é o volume molar? É o volume que um mol de qualquer gás ocupa na CNTP. Que volume é esse? 22,4 litros. Só que eu também preciso considerar os coeficientes estequiométricos? Sim. Então, aqui eu tenho 1 mol, lembra? Aqui eu tenho 3 mols e aqui eu tenho 2 mols. Não vamos esquecer esses coeficientes de forma alguma. Então, aqui, ó, 1 vezes 22,4 litros, que vai dar 22,4 litros. Aqui são 3 vezes 22,4 litros, tá? Por quê? Porque você tem 3 mols desse gás. 2 vezes 22,4 litros aqui na amônia. Por quê? Porque você tem 2 mols desse gás, ok? Agora, vamos organizar tudo? Reparem, essa primeira linha aqui é a linha da molécula. Embaixo, você tem a linha do mol. Na terceira linha, você tem a linha da massa. E, por fim, você tem a linha do volume. Mas é um volume na CNTP. Legal. Aí você pode me perguntar assim, mas qual relação que eu posso fazer? Será que eu posso relacionar só molécula com molécula? Não. Você pode relacionar molécula com molécula com molécula. Você pode relacionar molécula com mol. Você pode relacionar mol com grama. Você pode relacionar grama com volume. Mas quem vai definir isso? Quem vai definir isso é a banca. A banca responsável pelo exame que você vai fazer. É por isso que a gente tem que ter muita atenção ao ler o enunciado. Porque o enunciado, nele a gente vai pescar qual é a relação que está sendo exigida, tá? Para a gente conseguir ter organização, calma e elegância para resolver o quê? Os problemas estequiométricos, que é o que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, agora a gente vai reunir tudo que a gente falou e colocar toda a nossa energia para resolver os problemas estequiométricos. Como assim? Eu sistematizei um passo a passo e dei alguns exemplos de coisas que podem acontecer. Vou deixar essa colinha até o final da resolução de todos os nossos problemas de hoje. Bem, eu vou pedir que vocês peguem, por gentileza, a apostila 2 que vocês têm em PDF, tá lá no site do PVS. A gente vai nela na página 70 e eu vou resolver essa questãozinha com vocês, tá? Bom, vamos lá. A água oxigenada H2O2 é usada para a limpeza de ferimentos, pois sua decomposição produz gás oxigênio, importante bactericida. A equação balanceada que representa a decomposição da água oxigenada está abaixo representada. Tá lá. Qual seria o número de mol de gás oxigênio produzido quando 6 mols de água oxigenada são totalmente decompostos? Bem, primeiro passo. Identificar as fórmulas. Então, a questão já indicou pra gente, né? Quais são as fórmulas. Legal. A água oxigenada é essa que tem mais oxigênio que a outra. E ela se decompõe, né? Na água que a gente já conhece e em oxigênio. Legal. Verifica se está balanceada, tá? Pra gente atender a lei de Lavoisier. Então, a quantidade de hidrogênios do lado esquerdo tem que ser igual à do lado direito e de oxigênios também. Ela está balanceada, ok? Agora, o próximo passo, identifica a relação. A gente já entendeu quais são as relações e viu algumas possíveis, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de relação possível. Legal. Bem, eu identifiquei aqui, organizei aqui embaixo quais foram os dados da questão e o que eu quero. É muito importante a gente definir o que a gente quer, beleza? Tá. Isso aqui é o que vai contar, lembra que é a banca que define a relação? Isso aqui é o que vai contar pra gente qual é a relação. Eu sempre vou organizar a relação na caixinha laranja, tá? Beleza. Qual é a relação que a gente tem aqui? Mol, mol.
Por quê? Eu tenho mol de alguma coisa e eu quero mol da outra coisa. Eu tenho mol de quem? De água oxigenada. E eu quero mol de quem? Gás oxigênio. Ah, tá. Só isso? Só isso. Estou partindo para o passo 4, valores de base. Eu sempre vou organizar os valores de base na caixinha roxa, combinado? Quem são os valores de base? Valores de base são aqueles da receitinha, lembra? Então, aqui, exemplos de valores de base para mol. Toda vez que a relação for mol, você vai usar o coeficiente estequiométrico. Ah, é só isso? Então já está dado. Por quê? Porque aqui você tem o coeficiente estequiométrico 2. Você vai colocar o 2 aqui na caixinha roxa, tá? Se você tiver cores em casa, melhor ainda. Aqui, qual é o coeficiente estequiométrico? 1. Então, você vai repetir o 1 aqui. Ah, tá, entendi. O 5 relaciona os dados do problema. Por quê? Porque a gente tem os valores da receitinha, mas lembra que a gente pode variar os valores da receitinha? Então, o problema faz o que ele quiser com os valores da receitinha. O que o problema fez? Em vez de 2, o problema usou 6 mols de água oxigenada. Ah, tá. Então, eu vou colocar o 6 aqui embaixo da água oxigenada. E o que eu quero é a minha incógnita. Eu quero o número de mols de gás oxigênio. Aqui, eu estou na fileirinha do gás oxigênio. Então, aqui é a minha incógnita que eu vou considerar como sendo coração, tá? E aí, eu preciso observar agora, né? Indo para o passo 6, eu preciso observar o que foi feito, né? Eu posso montar a regra de 3 ou eu posso fazer de uma forma mais confortável para mim, que é olhar o quê? O que aconteceu aqui, né? 2 virou 6, 1 vai virar algo que eu não conheço. Daqui para cá, claramente eu multipliquei por 3. 2 vezes 3 é 6. Lembra da lei de Proust? 1 vezes 3 vai dar quanto? Tudo que eu faço de um lado, eu faço de outro, lembra? Então, eu preciso multiplicar por 3 aqui. Quanto é que vai dar coração? Coração é igual a 1 vezes 3, que é igual a 3 mols de O2. Bem, vamos para o segundo problema que está lá na página 71 da sua apostila módulo 2. Vamos lá. Um químico junta em um mesmo recipiente 1 mol de alumínio em pó e ácido clorídrico suficiente para ocorrer uma reação completa. A equação balanceada representa a reação ocorrida. Tá lá, tá? Então, identificamos as fórmulas, montamos e balanceamos a equação, tá? Confere para ver se está balanceadinha. Agora, a nossa missão é identificar a relação. Bem, a relação está posta no enunciado. Quais são os dados? Eu tenho 1 mol de alumínio, então eu vou brincar aqui, ó, alumínio, tá aqui. E eu quero a massa em gramas de H2, então eu vou brincar aqui, ó, embaixo do alumínio e embaixo do H2, beleza? Tá. Próximo passo, identificar a relação. Qual a relação? Eu estou falando em 1 mol de alumínio, então eu já escrevo mol aqui, ó. Mol. E eu quero a massa de H2. Massa. Qual a sua relação? Mol, massa, ok? Valores de base são os valores da receitinha e eles têm a ver com os coeficientes estequiométricos. A relação você organiza na caixinha laranja e os valores de base você organiza na caixinha roxa. Vamos a eles. Aqui para mol eu uso o coeficiente estequiométrico, 2, então está dado. Para a massa eu vou usar a massa molar, sem esquecer quem? O coeficiente estequiométrico, hein? Então, 3 eu repito. E qual é a massa molar do H2? 2 vezes 1, que é 2. Tá aqui. Isso vai me dar
6 gramas de massa referente a 3 mols de H2. Ok, os dados do problema que estão aqui no passo 5, eu vou organizar na caixinha verde. Quais são os dados do problema? 1 mol de alumínio e o que eu quero é a massa do H2 em gramas. Coração. Quanto vale coração? Coração é igual. Daqui para cá, o que você fez? Você dividiu por 2. Dividiu por 2. Daqui para cá, você faz a mesma coisa. 6 dividido por 2 é 3. 3 gramas de H2. Pessoal, terceira questão. Vamos lá. Lá na página 73, a gente tem o seguinte. Em uma churrasqueira são colocados 240 gramas de carvão que queimam segundo a reação apresentada. Tá lá. Considerando a combustão completa, que é a queima total, determine o volume de CO2 produzido considerando as CNTP. Não pode esquecer, hein? Vamos lá. Identificadas as fórmulas, montada e balanceada a equação, quero identificar a relação, que é o mais importante. Bem, estou falando de massa de carbono, tá? Lá do carvão, e quero volume de CO2. Relação, massa na fileira do carbono, volume aqui no CO2, ok? Fechou. Tudo isso na linha laranja. Valores de base na linha roxa. Quem são os valores de base quando eu estou falando de massa? Usar a massa molar. Sem esquecer de quem? Do coeficiente estequiométrico, que é 1. Qual a massa molar do carbono? 12 gramas por mol. Isso vai me dar 12 gramas. Legal. Qual o volume nas CNTP para 1 mol de CO2? 22,4 litros, que é igual a 22,4 mesmo, tá? Legal. Partindo para a linha verde, eu já vou inserir os dados do problema, que são 240 gramas de carvão, né? No caso, carbono. 240 vai entrar aqui embaixo, beleza? E o que eu quero é o volume de CO2, é a minha incógnita coração. Quem é coração? Coração é igual. Daqui para cá, você multiplicou por 20. 12 vezes 10 dá 120, vezes 2 dá 240. Então, foi vezes 20, hein, galera? Daqui para cá, você vai precisar multiplicar por 20 também. Então, quem é coração? 22,4 vezes 20. Coração igual a 448 litros. Tudo bem? Vamos lá, galera. Questão 4, penúltima questão. Ao observarmos o magnésio, vemos que uma certa massa de magnésio consome completamente 24,5 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, conforme a equação. Então, tá lá. A equação tá aqui. Determine a massa de metal utilizado. Quem é o metal? O metal é o magnésio. Legal. Então, ó, identificadas as fórmulas, montada e balanceada a equação, queremos identificar agora a relação. Olhamos para os dados da questão e para o que a gente quer. Quem são os dados? 24,5 gramas de ácido sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico? Esse garoto aqui. Então, se eu estou falando de massa dele, vai entrar aqui massa. Bom, se eu quero a massa do metal, eu quero a massa do magnésio, então eu estou falando de massa também do lado de cá. Eu sempre organizo embaixo da substância da qual eu estou falando, beleza? Beleza. Então, vamos aos valores de base. Para a massa, usar a massa molar. Qual é a massa molar do magnésio? Já deixei aqui, 24 gramas. Beleza?
multiplicados por 1, que é o coeficiente estequiométrico. Como é 1, fica 24 mesmo. Aqui é 1 vezes a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Ok? Ok. Dados do problema tá na caixinha verde, que são 24,5 gramas de ácido sulfúrico, então vai ficar aqui embaixo do ácido sulfúrico. E aqui o que eu quero, que é a massa do magnésio, que é coração. Então, beleza. Nesse caso aqui, a gente vai dividir por 4, de 98 para 24,5, está dividindo por 4. Se eu divido por 4 de um lado, o que eu faço do outro lado? Divido por 4 também. Qual é o valor de coração? Coração é 24 dividido por 4, que é igual a 6. 6 o quê? 6 gramas de magnésio. Bem, pessoal, agora, para finalizar, eu vou usar uma questão da UERJ 2008, questão do ED, Exame Discursivo, para apresentar um conteúdo sobre purezas e impurezas para vocês, tá bom? Bem, essa questão já traz a equação, inclusive balanceada, então a gente não precisa se preocupar em identificar as formas, nem montar, nem balancear a equação. A gente já parte direto para o passo 3, tá? Para isso a gente precisa analisar o que a gente quer e os dados, ok? Tá bom. O que a gente quer, trazendo lá do enunciado, é o volume de gases na CNTP. Considerando que os dados são massa de KNO3 80% pura, ela não é 100% pura, ela só tem 80% de pureza. Eu já vou discutir isso, tá? A massa é 1.515 gramas. Estamos na CNTP e a gente também tem, porque a gente tem na UERJ o uso da tabela periódica, então a gente tem a massa molar, ok? Do KNO3, que é 101 gramas por mol, já deixei indicadinho aqui pra gente, ok? Então vamos identificar a relação. Bem, eu quero volume de gases e eu tenho a massa de KNO3. Opa, então massa de KNO3 já é aqui, ó, massa volume. Como está falando de gases de uma forma geral, eu vou observar os gases que eu tenho. Eu tenho esses 3 caras aqui que são gases. Então, eu vou escrever aqui volume, ok? Beleza, estamos indo para os valores de base. Valores de base para massa é massa molar, lembra? Isso você pega aqui, ó. 4 vezes coeficiente estequiométrico 4, 101, isso vai me dar 404 gramas. 101 é a massa molar de KNO3. E o volume? Eu preciso considerar que eu tenho 3 mols de CO2, 3 mols de CO, 2 mols de N2. Todos são gases, então eu vou fazer 3 mais 3 mais 2. Isso vai me dar 8, ok? Porque todos são gases. O que eu uso em termos de valores de base quando eu estou falando de volume na CNTP? 22,4 litros. Tudo bem? Ok. Vou deixar indicadinho assim. 8 vezes 22,4 litros. Ok? Beleza. Agora, eu vou usar aqui, preciso usar uma massa que seja pura. Como é que a gente vai trabalhar pureza? A gente pensa assim, os outros 20% que não são puros não vão reagir, só reage o que é puro, beleza? Então, vou precisar extrair daqui esses 80% de pureza. Eu tenho que 1.515 gramas de KNO3 é meu 100%. Mas eu quero só 80%, porque só 80% é o que de fato reage. E isso eu vou chamar de florzinha.
Qual é o valor de florzinha? Você multiplica cruzado aqui, tirando o valor de florzinha, você tem 1.212 gramas. Essa é a parte pura, essa é a parte que te interessa. Então, você vai inserir aqui 1.212 gramas. Tudo bem? Se você quer volume, você quer coração. Qual o valor de coração? Montando a sua regra de 3, você chega num valor de coração de 537,6 litros de gases. Ok, pessoal? Bem, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra daqui a algumas semanas resolvendo questões de estequiometria. Beleza? Beijo, tchau!